Ao você ser candidato de vice, você teve algum conflito com o senhor Fernando Elias? Você era o reitor da Universidade de São José. Como é que foi essa experiência? Como é que foi essa passagem? Não, em momento algum nós tivemos conflito. É uma questão normal dentro da política. Tu estás no governo, resultado de uma composição anterior, e quando vence os prazos próximos de desincompatibilização, tu se retira do governo, cumprisse aquele mandato, e eu cumpri muito bem, até assumir a responsabilidade de criar a universidade. Você criou a universidade, você participou da equipe que criou. Sim, eu criei a universidade juntamente com a equipe, né? A gente constituiu a equipe e em 3 anos a nossa universidade ela se tornou uma realidade, com 800 alunos, está credenciada até 2012, com um projeto de expansão. E quando concluiu esse prazo, e era o prazo inicial de compatibilização, de conversa com os outros partidos, eu me retirei do governo. Nós estávamos num partido que tinha uma linha diferenciada, tinha um projeto nacional. Nós passamos a discutir uma nova coligação para o município de São José. E dentro do resultado dessas coligações, nós viemos a compor um campo de esquerda, entre o PSB, PDT, PTB e o PR. E dentro dessa composição eu fui escolhido como vice. É resultado natural, sem conflito. Da minha parte, tranquilo, mantenho respeito pelo prefeito. Só que cada um de nós tem identidade própria, tem vida política própria, respeitando a fidelidade partidária, estou seguindo aquilo que as diretrizes do PDT apontam como caminho para nós aqui em São José. Você, no começo dos anos 90, se destacou como ecologista. Você não foi o primeiro ecologista, foi um dos primeiros ecologistas. Realmente, fui um dos primeiros ecologistas de Santa Catarina. Em maio, fui homenageado pela Assembleia, no destaque, como ambientalista catarinense. Nós inovamos na Prefeitura de São José, onde criamos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Criamos a primeira escola ambiental de Santa Catarina, o primeiro projeto de coleta seletiva de Santa Catarina, diferente dos outros que já haviam pelo Brasil, e demos a São José um destaque no cenário nacional pelas políticas públicas voltadas ao meio ambiente, a mudança de comportamento. E isso fez com que o município desse um salto de qualidade na área ambiental. Pois se eleito forem, você pretende, como vice, trabalhar em cima de vários projetos da ecologia. Quais projetos você pretende empreender a partir do ano que vem, se eleito for? Numa parceria, na área de ecologia. Na parceria com o Djalma, nosso candidato a prefeito, ficou estabelecido que eu assumiria uma responsabilidade para tocar os projetos na área social. E aí envolve a questão ambiental. Não só a questão ambiental, mas hoje não dá para pensar a questão ambiental desvinculada da área social. Porque o lixo, aqui é um exemplo, o lixo para nós em São José, na minha época, ele deixou de ser um problema e passou a ser solução para um outro problema que nós tínhamos, que eram menores de rua, meninos que estavam em situação de risco pessoal e social, e com a coleta de lixo, nós passamos a tirá-los da rua. Então a questão social, aquela que está sendo delegada pelo candidato a prefeito para que eu cuide, que envolve meio ambiente, educação, assistência social, saúde, eu vou dar um destaque. Hoje não dá mais para falar em meio ambiente e que não seja um tema transversal, que perpasse todas as políticas públicas. São José tem alguns rios. Carolina, que faz a divisa com Biguaçu. Tem o rio Três Henriques, que corta Areias. Tem o rio Bichler, que corta o Parque de Fronópolis, né? E o rio Araújo. Bom, não estou falando do rio Maruim também. São rios, tirando o Maruim, que é mais ou menos, os outros são extremamente poluídos. Isso é preocupante. Qual vai ser a política? Se bem que no esgoto é coisa da Casan. Mas o que a Prefeitura de São José pode fazer para limpar esses rios de uma vez por todas? A questão das bacias hidrográficas de São José, das microbacias, ela é um problema que nós temos que buscar uma solução em conjunto com a administração pública, com a Câmara de Vereadores e a população. Porque se tu olhares as margens dos rios, tu vai perceber que elas estão totalmente urbanizadas. Totalmente. Então nós temos que fazer uma política, primeiro, de mudança de comportamento desses moradores. Não podem mais jogar os seus dejetos, os seus resíduos diretamente no rio. Então nós temos que fazer uma estação de tratamento para cada rio desses. Captar esses esgotos que estão sendo lançados em natura ao rio, para dar uma sobrevida aos rios. Porque se tu fores caminhar por esse rio, muitos deles já deixaram de ser rios. São pequenos riachos, linhas, corpos d'água que cortam o município e que, em períodos de cheias, trazem muito problema pelo assoreamento, pelo desmatamento, por não existir mais mata ciliar. Nós não temos mais aquela margem que foi desrespeitada por governos anteriores a 97.
É 30 metros, né? É 30 metros. Não, hoje não, a casa está dentro do rio. Está dentro do rio. Então hoje tirar essa casa é um problema social muito grande, não tem mais como fazer. Então tu tens que buscar equacionar o problema sobre a ordem da educação, tirar o esgoto de lá, fazer um tratamento para esses esgotos e tentar dar sobrevida para esse rio. Então são questões pontuais que nós temos que fazer. Primeiro, fazer com que o cidadão tenha consciência de que ele não pode mais jogar o seu resíduo. Porque não adianta a prefeitura ir lá botar uma estação de tratamento e ele não ligar o seu esgoto à estação. Como hoje acontece no Cobrasol, Campinas, onde a maioria não liga ainda na rede de esgoto. Bota direto na rede pluvial, e que acaba assoreando e criando problema em período de chuva. Temos uma última pergunta para encerrar nossa entrevista. Me parece que o grande problema, o problema motriz de vocês aqui de São José, é a questão da migração. Vocês são uma cidade que cresce muito populacionalmente por causa da proximidade de Florianópolis, e vocês hoje já tem 201 mil habitantes. Quem sabe daqui a 10 anos vão ter 300 mil habitantes. É uma situação meio precária. A pergunta é a seguinte: como resolver ou amenizar esse problema? O que vocês vão empreender, ou vocês vão trabalhar para tentar, no mínimo, enfrentar o problema dentro de condições aceitáveis? Primeiramente, nós somos uma cidade que temos um bairro Cobrasol que tem a maior densidade populacional de Santa Catarina. Chega a quase 3 mil habitantes por quilômetro quadrado. É uma cidade que cresceu de forma desordenada e sem planejamento urbano. Então, a primeira coisa é tentar resgatar um planejamento urbano. É tentar reeducar. Nós temos um exemplo hoje, um crescimento desordenado de prédios e edifícios no Cobrasol. Isso tem que ser estancado. Isso tem que ter... Prédios de 16 andares, nós temos que chamar a responsabilidade dos empresários da construção civil, porque não adianta ele construir uma torre de 21 andares e depois não ter estacionamento, não tem nem como fazer manobra, porque temos um exemplo, temos edifícios aqui que vão ter 500 apartamentos. Se cada pessoa tiver um carro, são 500 carros a mais naquela rua. Como é que vamos trabalhar a malha viária, esgoto, saneamento, área de educação, colégio, áreas verdes, se nós não temos mais para onde crescer? Então, é preciso repensar o Cobrasol com relação a prédios. Sim, repensar Cobrasol, Campinas, e não deixar acontecer dessa mesma forma nos outros bairros. Nós temos que rever a cidade, nós temos que pensar a cidade com os olhos daqueles que vivem a cidade. Nós temos que dar a cidade que os moradores querem. Então, mas ao você afirmar isso não vai dar uma controvérsia com os construtores, assim, bom, aí como é que você... controvérsia nós estamos querendo o quê? Isso vai beneficiar os construtores. Não adianta ele ter prédios bonitos no local onde tem mau cheiro. Nós estamos numa área de turfa marinha aqui. Cobrasol e Campinas é um loteamento construído em área de mangue, de turfa. Como é que nós vamos construir? Nós vamos ter uma cidade saudável com esses edifícios, são paredões. Nós estamos vivendo uma cidade feita só de concreto, onde as pessoas não têm o mesmo destaque. O concreto atrapalha a vida humana aqui no Cobrasol. Então nós temos que ter essa consciência, e isso vai beneficiar os grandes empreendedores aqui, principalmente da construção civil, porque o seu prédio o seu apartamento vai ser mais valorizado. Não adianta nós termos 200, 300 prédios, 15. Hong Kong. Não adianta, nós temos que ter qualidade de vida. E esses prédios, esses apartamentos terão um valor agregado maior se tiver saneamento básico, se tiver ruas, uma malha viária digna de uma cidade, se tiver um parque para as crianças, se tiver escola. Aqui nós não temos mais espaço, nem para a área verde, nem para a praça, nem para a escola. E que qualidade de vida é essa? Porque morar no Cobrasol. Na avenida. Então, por que prédios aqui gigantes, nós não vamos poder responder essa demanda?